que não é possível criar coisas como Kafka dos sistemas que existiam antes. E quando a gente mostra a refatoração de um evento que é em batch para um evento de streaming, qual a diferença de tabela e de streaming, como ele pode ser refatorado, cara, isso explode a mente, entendeu? E é muito legal isso. Queria que você comentasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de questionamento. Tipo, cara, mas não dá para usar Kafka aqui, não tem sentido a gente fazer um sistema bancário orientado em Kafka, ele tem que estar dentro de um Cassandra, ele tem que estar dentro de um banco de dados relacional inicialmente, mas o que isso acontece quando você teve que lidar com esse tipo de discussão na sua empresa? Cara, tem vários aspectos que a gente pode abordar nesse tipo de discussão, né? Mas, enfim, eu procuro abordar pela diferença de paradigma, né? A gente está acostumado a modelar sistemas que mantêm estado e que alteram estado. Você usar o Kafka e mudar um pouco a forma de pensar para streams é você não pensar estado, é você pensar os fatos, né? Dos fatos você chega no estado, do estado você não chega nos fatos. Então, para alguns domínios, especialmente domínios financeiros, tão importante quanto saber qual o valor que tem na conta é saber contar a história de como aquele valor chegou até lá. Então, assim, você não pode perder essa informação, porque se você errar em algum momento, essa informação, esse histórico de todos os fatos que vai te permitir reconstituir, por exemplo, um estado, que vai te permitir corrigir coisas. Porque se você simplesmente salva o último estado, as correções você perde rastreabilidade. Você não sabe exatamente onde você errou e o que você corrigiu para chegar no estado final. Então, tem uma série de benefícios nisso, na adoção de arquitetura de streaming, né? Fora outros benefícios periféricos, né? As pessoas falam, vou processar em batch, não faz sentido o stream. Aí eu falo, tá, beleza, o cara que está do outro lado esperando o seu batch tem que esperar você terminar de rodar 2 horas para ele começar? É isso que você está me dizendo? Você não pode fazer de uma forma que, à medida que você vai terminando, ele também já comece o trabalho do lado dele, e aí toda a sua malha de processamento fica muito mais saudável e processa muito mais rápido. Então, tem muitas coisas que a gente pode explorar nesse tipo de discussão, né? Hoje eu tenho uma maturidade um pouco maior, então eu entendo que nem todo caso é o caso necessariamente de mudar, né? Mas eu entendo que as pessoas deveriam saber os trade-offs que elas têm e saber o que é que elas estão deixando de lado e o que é que elas estão adotando, né? Perfeito. E você, Matheus, já passou por essas discussões em clientes? Várias, né? Várias. Eu vejo, né, com conversa com o cliente, até com essa conversa aqui, que o que acontece muito é que temos problemas novos. Batching, realmente resolveu problemas antigos, eram coisas antigas, eram coisas que você não tinha uma arquitetura para suportar. Hoje a entrega tem que ser agora. O cliente não quer esperar um D-1 para ter aquela informação. Ele quer agora, nem que seja um fragmento daquela informação, mas ele quer ter ali o acesso. Eu quero ver o meu dado acontecendo na hora, porque eu sei que é possível fazer isso. As arquiteturas são feitas para isso. Então, eu acho que quando a gente começa a falar sobre Kafka, quando a gente começa a ter esse tipo de discussão, a gente entra primeiro no seguinte paradigma. Qual que é o problema do cliente? O problema do cliente é um problema atual, ele precisa. E eu sempre falo, até com o Luan, que a gente estava trabalhando numa arquitetura recente, em que eu pensei bastante em como formular e por fim eu pensei, cara, eu vou oferecer para eles um streaming, porque, dado a outros fatores, tá, mas um dos que eu pensei foi, eles vão precisar disso em tempo real. Eles vão querer isso agora. Eles podem achar que não querem por aceitar, mas quando ver as coisas acontecendo e ver o trabalho empregado, a vida entregando em segundo, a informação que ele nem tinha, ele tinha que pedir alguém para produzir, por exemplo, o ganho vai ser muito grande em velocidade. Porque hoje o pior, acho que não pior, né? O maior problema das empresas hoje é a velocidade. A gente tem volumes disso enormes, variedade de tipo de data stores para poder fazer, mas velocidade ainda é uma coisa que, principalmente empresas brasileiras, ainda estão brigando muito para conseguir ultrapassar esse problema. Então eu vejo muito com a situação de qual é o seu problema, o que você precisa, né? Tem um ponto também que eu não sei se o João concorda, mas bem legal, que eu acho que a galera quando vê o Kafka inicialmente se assusta bastante pelo fato de que achar que tudo tem que ser feito de forma veloz. Eu acho que essa desacoplagem de histórias de computação às vezes não é muito claro para as pessoas. Então, assim, eu sempre falo, uma coisa é você ingerir o tempo em real time. Isso não quer dizer que você tem que processar ele em real time.
Surface a hora que você quiser, você é um consumidor, você vai a hora que você quiser. E isso é fantástico. E eu acho que isso é uma das grandes coisas que fazem o Kafka ser fantástico. É porque, cara, além dele ser uma arquitetura que ele desacopla todo mundo e deixa a responsabilidade para cada um fazer o que ele quer, ele faz com que a gente entenda o seguinte, cara, eu não preciso, mesmo que eu processe D-1, eu, para esse processo específico, eu posso ter o dado dentro do Kafka, porque, cara, se eu tenho 100, 200 microserviços dentro da minha empresa, bem possivelmente alguém vai usar um fragmento daquela informação. Então, por que não disponibilizar ela de forma eficiente? Porque agora eu tenho um hub onde eu posso consultar esse ponto. Você também advoga sobre isso, João? Acredita nisso ou acha que não? Bastante, sim. Basicamente é a minha saga dos últimos muitos anos é essa, né? Que é basicamente dar autonomia para os times e principalmente pegando o que você falou, destravar valor que está preso dentro de um único software. Então, a gente tem softwares dentro da empresa que eles são centros nervosos e o valor está trancado ali dentro, porque está na base de dados dele e só ele sabe como acessa, só ele sabe como ler, só ele sabe como extrai valor daquilo. A partir do momento que você faz uma arquitetura que você consegue expor isso na forma de eventos, você está permitindo que toda a empresa extraia valor daquilo. Então você tirou carga, por exemplo, do time que toma conta desse serviço, porque agora o time não vai ser impactado com milhões de demandas de novas queries ou novos isso, novo aquilo da empresa toda. Então você aliviou o time para focar no que realmente importa, que é gerar mais features que gerem valor para o cliente final, por exemplo, e você ao mesmo tempo liberou os dados, né? Tem alguns livros que chamam essa técnica de data liberation, né? Mas eu prefiro o termo destravar valor, porque é isso que de fato acontece, né? Você expõe esses dados no Kafka, você destrava o valor da companhia, porque qualquer outro time pode, a partir daquele hub de dados ali, começar a consumir e fazer a sua projeção dos dados que é necessário, né, que quiser, né? Então você desacopla o data owner do cara que está precisando. O data owner continua lá, ele continua sendo responsável pelo dado, por escrever o dado, por validar o dado, por saber se aquilo é consistente ou não. Mas agora você não depende mais dele para criar a sua projeção de dado, né? O dado está liberado e você pode consumir esse dado e criar a sua própria projeção, né? Então, para mim é importantíssimo e esse é o cerne da orientação a eventos, na minha opinião. Não, também concordo. Matheus, concorda também? Concordo plenamente.